E a decisão do Tribunal de Contas da União sobre abono salarial pode gerar pressão de 27,9 bilhões no orçamento, né? Para comentar esse tema, né? E também a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 2.824, ou seja, 2 salários mínimos. Eu chamo o colunista do UOL, Felipe Salto. Felipe, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sakamoto. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo aqui no UOL. E Fil- dizer o seguinte, esses dois temas que você coloca são importantes porque nós estamos passando nos últimos dias por uma discussão importante a respeito das contas públicas. O governo apresentou para o ano que vem a chamada meta fiscal, que é um compromisso assumido, né? A chamada meta zero para as contas públicas, com as receitas menos as despesas, sem considerar os juros da dívida pública. E nesse contexto, avançam aí duas medidas que têm um efeito fiscal relevante, um efeito sobre as contas bastante relevante. Uma vem do Congresso, que é a intenção do próprio governo, a questão da tabela do imposto de renda, né, a isenção com a correção do salário mínimo, a gente já havia até comentado aqui nesse espaço em outras ocasiões. O Senado agora aprovou, a oposição queria ampliar isso, né, porque aí vem aquele componente do populismo. Eu sempre brinco que é muito mais fácil a gente ser, e o Congresso gosta disso, uma parte dele, uma boa parte dele, né? Ser como o Silvio Santos, jogar dinheiro para cima e não pensar em quem vai pagar a conta, né? Mas sempre alguém precisa pagar a conta. E a oposição dessa vez queria aumentar para um valor mais alto, acima de R$ 4.000, a faixa de isenção, aproximando lá de 5.000, que chegou a ser promessa aí de campanha e tudo mais. Mas avançou a faixa mais modesta, né? O valor mais modesto, em linha com a correção do salário mínimo. E, de outro lado, veio também uma medida do TCU, uma decisão que tem a ver com o abono salarial, que é um programa social e tem a ver com o calendário, né? O abono ele é pago com uma defasagem de um ano, né? Quando você adquire o direito e aí passa o ano e depois é pago. Agora o TCU está dizendo que você tem que pagar de imediato, quer dizer, já no ano seguinte. Se isso acontecer, quando acontecer, de imediato vai gerar uma bomba fiscal de quase 30 bilhões, no momento em que o governo está se esforçando, particularmente o Ministério da Fazenda, né, o ministro Fernando Haddad, aprovou no ano passado 9 medidas na área tributária para aumentar a arrecadação, uma bomba de 30 bilhões de reais. Então, é bastante preocupante, né, que o próprio Tribunal de Contas, que é o órgão de controle, acabe indo nessa direção. É difícil de entender até. Felipe, até aproveitando, a gente estava perguntando, vou fazer mais uma pergunta assim que tem relação com o que você está falando, mas também envolve outros temas. A gente estava comentando há pouco, né, no jornal, a respeito de pautas bomba, né, que tem a pauta agora do quinquênio, né, que está sendo discutida que é uma pauta antiga, inclusive no judiciário, para aumento de 5% um aumento a cada 5 anos, né, no salário de determinadas categorias. Tem uma série de outras pautas correndo, tem reivindicações de greve, né, de categorias, algumas delas, inclusive, bastante justas, porque estão há muitos e muitos anos sem reajuste, ganham pouco, outras de grupos que têm mais acesso ao poder e, portanto, já ganham mais e estão reivindicando também. Você acha que pode estar se desenhando uma sequência, um conjunto, você que também passou muito tempo no Congresso, um pacote de pautas bomba exatamente para criar um problema para o governo, ou seja, o Congresso acabar passando essas pautas para criar um problema para o governo no momento em que o ministro Fernando Haddad tenta garantir déficit zero neste ano? Olha, Sakamoto, a nossa projeção aqui para o déficit, né, nesse ano, ela melhorou um pouco, porque as receitas estão vindo bem no primeiro trimestre, né, pela nossa conta, aí, um crescimento real das receitas de 9,6%. É verdade que tem um componente de receitas atípicas também ajudando nesses primeiros meses, mas o déficit ainda é importante. O déficit projetado por nós aqui na Warren nesse ano
é um déficit acima de 0,6% do PIB, né? Então, mas o governo está nesse esforço de produzir o déficit zero para esse ano e promete também o déficit zero para o ano que vem, em que pese ele ter cometido um erro, a meu ver, no anúncio feito essa semana no PLDO, né, nas diretrizes orçamentárias, que é essa possibilidade dos abatimentos contábeis, né, que a gente pode até depois detalhar mais, mas que na prática acaba representando um compromisso diferente de zero, né? Vai ter, no fundo, uma promessa de um déficit, né, para o ano que vem. Agora, o Congresso, Sakamoto, você tem razão, porque ele não ajuda, né? E não só não ajuda, como ele faz questão de atrapalhar. E ele atrapalha com essas famosas pautas bombas, né? Porque o Congresso ele não é responsabilizado pela despesa que ele cria. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem dois artigos importantes, um deles é o artigo 14, que diz o seguinte: olha, se houver a criação de qualquer custo adicional, ele precisa ser compensado. Então, não se pode criar, por exemplo, desoneração da folha, que foi tão discutida, ainda não está encerrada essa novela, né? Prorrogar a desoneração da folha com um custo gigantesco de dezenas de bilhões, sem mostrar quem que vai pagar essa fatura. Quando o executivo faz uma coisa dessa, sem mostrar a compensação, né, que é o termo usado na lei de responsabilidade fiscal, o TCU vai para cima, Tribunal de Contas. Agora, quando o Congresso faz, como ele fez derrubando o veto do presidente Lula, não é responsabilizado. Fica por isso mesmo, né? Ele espeta a fatura lá no Tesouro Nacional e o Tesouro que se vire, né, para executar. Agora está acontecendo a mesma coisa em várias frentes, né, como você bem exemplificou. Essa questão de querer fazer cortesia com o chapéu alheio é muito perigosa, né? E o mar não está para peixe, nós estamos com um déficit público importante. Nós temos aí um governo de centro-esquerda, eu acho que o gasto público é importante, nós temos que financiar as políticas públicas. Eu sempre gosto de falar, até porque eu sou visto como fiscalista e tal, então me dá legitimidade falar isso, né? Tenho legitimidade, acho, para falar isso, que a dívida é uma coisa boa, dívida pública, desde que você seja um bom pagador. Então, não é que nós temos que sair cortando tudo quanto é gasto e que o gasto não é uma coisa boa. Ao contrário, nós temos que ter responsabilidade fiscal justamente para poder financiar bem aquelas políticas que são desejadas pela sociedade. Quando o Congresso age dessa maneira, ele não colabora em nada, ao contrário, ele acaba prejudicando. Veja, por exemplo, essa sanha pelas emendas parlamentares, né? Você tem aí 50 bilhões praticamente, 47,4 bilhões, que é quase o mesmo montante que está indo para o novo PAC, que é o Programa de Investimentos do Governo, e ainda querem a liberação de mais 5,6 bilhões que foram vetados em emendas de comissão, que eram emendas muito pequenininhas e agora já representam um volume extraordinariamente elevado. Então, é muito preocupante esse quadro que nós temos, o Congresso fazendo esse jogo que não é nada leal com o governo.